Olá pessoal, tudo bem? Esse talvez seja o vídeo mais importante que eu vou fazer aqui no canal. Então eu quero que vocês me acompanhem até o final, que eu vou dar dicas importantíssimas de como é que você vai fazer para ganhar qualidade de vida e ganhar anos ou ganhar até décadas de vida protegendo o nosso órgão mais nobre, que é o nosso coração. Então, se você quer saber tudo que você vai ter que fazer para manter o teu coração saudável, você fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então, eu vou dar dicas úteis, dicas que eu dou aos meus pacientes aqui no consultório, de como é que a pessoa tem que, do que ela tem que fazer na tua vida para que ela ganhe qualidade de vida e ganhe mais anos de vida, Que essa é a importância do médico, é isso que a gente tem que fazer. O que a gente almeja quando a gente vai tratar do paciente? É fazer com que ele ganhe, primeiro, qualidade de vida, E, se possível, que a gente aumente a sobrevida desse paciente. Ao invés daquele paciente, ao invés que ele viva 15 anos a mais, que ele viva 30, que ele viva 40 anos a mais. Esse é o nosso intuito como cardiologista. Então, o que você vai ter que fazer, para que você, então, ganhe qualidade de vida e consiga viver muito mais tempo? Primeira coisa que você tem que fazer, controle muito bem a tua pressão arterial. Então, eu canso de falar, a gente sabe que a hipertensão arterial é responsável por 400 mil mortes todos os anos só aqui no Brasil. Então, se você tem níveis mantidos elevados de pressão acima de 140 da pressão arterial sistólica ou de 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, pode ser que você seja hipertenso. Então, se você está lá aferindo a pressão em casa e nota que a tua pressão de vez em quando ele passa de 14/9, está mais do que na hora de você procurar um bom cardiologista, fazer o diagnóstico de hipertensão. Em alguns casos de hipertensão arterial, não vai ser necessário começar com medicamento logo de cara. Muitas vezes aquele paciente de baixo risco e com uma hipertensão de estágio 1, a gente consegue tratar esse paciente com melhora de alimentação, perda de peso, exercício físico, mas em alguns casos realmente vai ser necessário o uso de medicamentos. O que é importante também você saber com relação aos medicamentos? Todo antihipertensivo é igual? Todo antihipertensivo ele faz o mesmo efeito? Não. Existem aqueles medicamentos antihipertensivos que são considerados de primeira linha. São os inibidores da ECA, os bloqueadores de receptor de angiotensina, Depois vem os bloqueadores de canal de cálcio, os diuréticos tiazídicos. Então tem as principais classes de medicamentos que fazem a pessoa ganhar qualidade de vida e aumentar a sobrevida desse paciente. Porque o que acontece com o hipertenso? O hipertenso, imagina que a pressão ali dentro do coração ela teria que estar 12/8. Mas ao invés de estar 12/8, não, ela está lá 18/10, batendo na parede do coração ali durante anos. O que vai acontecer com esse coração que ele está sobrecarregado? Ele vai começar a aumentar de tamanho. Então, ele começa no momento inicial, ele começa crescendo para dentro. A hora que não tem mais espaço, ele começa a dilatar. Depois que esse coração ele dilata, ele aumenta de tamanho, ele vira como se fosse um balão. Então, ele perde a capacidade de bombear o sangue adequadamente para o nosso corpo. É o que a gente chama de insuficiência cardíaca. É o que a gente chama de coração fraco. Então, a hipertensão arterial, ele pode, então, dar insuficiência cardíaca. Outra coisa que a pressão alta pode dar, aumenta o risco de ter infarto. Porque você imagina que essa mesma pressão, ela está agredindo as nossas coronárias, as nossas artérias ali que irrigam, o nosso coração. Então você está lá machucando o endotélio, expondo o endotélio a absorver mais placa de gordura, acelerando o processo da aterosclerose. Isso a longo prazo vai aumentar a probabilidade de você ter um infarto no futuro.
E se for um entupimento de alguma artéria da cabeça, você vai aumentar o risco de ter derrame cerebral. Então olha quanta coisa aqui só com relação à hipertensão. Aumento da chance de insuficiência cardíaca, aumento da chance de infarto, aumento da chance de derrame. Outra coisa que a hipertensão mal controlada ela causa problema nos rins. Então não raro a gente vê pacientes com hipertensão, essa hipertensão descontrolada. A hora que a gente vai fazer a primeira avaliação aqui no consultório, a gente já nota que o rim está fraco, né? E por quê? A mesma coisa. É a sobrecarga, é a pressão ali agindo sobre os néfrons, agindo sobre as células senais, fazendo com que elas se sobrecarreguem. E a partir do momento que o rim não funciona, a tua pressão tende a aumentar ainda mais, porque são os rins que são os responsáveis pelo controle ali da nossa pressão. Uma vez que a pressão alta agrediu o teu rim não funciona adequadamente, a tua pressão vai se elevando cada vez mais. E pacientes com insuficiência renal, a gente tem muito mais dificuldade de controlar a pressão. Primeiro porque grande parte das medicações, o paciente tem que ter o rim bom para a gente poder utilizar, né? E outra coisa é que a própria insuficiência renal faz a pressão elevar bastante. Então, mais uma vez, se você nota que a tua pressão está ficando de vez em quando 14/9, não deixe de procurar um cardiologista. Falando em cardiologista, você sabe, né? A gente atende aqui, a Clínica Iano fica aqui em Indaiatuba, pessoal. Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Jundiaí, Piracicaba, pode se consultar aqui com a gente, né, via presencial, e a gente atende todo o Brasil via telemedicina. Mas depois da hipertensão arterial, o que é outra coisa que você tem que controlar para ganhar qualidade de vida e para ganhar aí anos ou décadas de vida? É saber se você é diabético, pessoal. Então eu canso de ver diabéticos que chegam aqui no meu consultório, que não fizeram um tratamento prévio, e a hora que a gente vai avaliar o coração da pessoa já está aumentado de tamanho, o coração já está fraco, os rins também já estão fracos, as artérias do coração estão todas entupidas. E por quê? Porque ele não tratou do diabetes. E o tratamento do diabetes, ele não é, né? Não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, mas se o paciente tiver um estilo de vida adequado, que é a mesma coisa da hipertensão, uma boa alimentação, fazer exercício físico, tomar os medicamentos direitinho, é muito difícil que a gente não controle esse diabetes, né? Acontece que o diabético, ele é aquele paciente que realmente ele está mais cansado, está mais inflamado, ele geralmente é obeso, ele tem menos vontade de se cuidar. O diabetes também está diretamente relacionado até a pacientes com quadros de depressão, que piora ainda mais essa vontade, né, do paciente querer agir, do paciente querer melhorar a tua qualidade de vida. Mas então, se você nota, isso geralmente é através de exame complementar, exame laboratorial, né? Se você mediu lá a tua glicemia, ele está acima de 126, ou se você mediu a tua hemoglobina glicada, ele está acima de 6,5, ou se você pegou o aparelho de glicemia lá do vizinho e dosou ali em qualquer momento, ele está acima de 200, pode ser que você seja diabético. Então, o diabetes, eu sempre falo, o diabetes é como se fosse um câncer em evolução, né? O diabetes mal controlado, muitas vezes ele mata mais rápido do que inúmeros tipos de câncer. Por isso que eu comparo o diabetes com o câncer em evolução. E por que o diabetes ele faz tão mal para o nosso coração? Por que o diabetes faz tão mal para o nosso organismo? Acontece que esse excesso de glicose que fica ali no nosso organismo faz com que o nosso corpo ele gere um estado pró-inflamatório. Então é como se estivesse todo inflamado, todo machucado por dentro. Essa inflamação não é só das células, mas também das artérias do coração. Então o diabetes ele acelera ali o processo da aterosclerose, que é o processo de entupimento das artérias, que depois vai levar a um quadro de infarto, um quadro de derrame cerebral. O próprio excesso da glicose ele é tóxico para a musculatura em si do coração. Então, não raro eu pego diabéticos aqui na primeira consulta, a hora que eu vou avaliar o coração, ele já está com uma insuficiência cardíaca avançada. Uma das principais causas, inclusive, de insuficiência cardíaca depois da hipertensão, é o próprio diabetes. Mesma coisa, do diabetes ele vai agredindo aqui as células e as artérias aqui dos rins,
levando o paciente à insuficiência renal. Não raro pego pacientes também, né, diabéticos que acabam indo para diálise porque acabam perdendo completamente os rins. Outra coisa, você não vê aquele pacientes que têm diabetes e depois começa a ter perda de sensibilidade lá nas pontas dos pés, aí começa a machucar as pontas dos pés, porque não tem mais a sensibilidade, não percebe. E depois, num estágio mais tardio, parte para as amputações, amputação de ponta de dedo, de pé, de perna. Isso por conta de um diabetes mal controlado, né? Então, isso poderia ser evitado e é fácil, uma orientação do médico, uma boa nutricionista, um bom educador físico para te ajudar, tomando as medicações, a chance de você evoluir para um diabetes, né, evoluir para complicações do diabetes, ele diminui demais. Então, controle o teu diabetes, pessoal. Não deixa o diabetes aí. Se você sabe que você é diabético e você não procurou ajuda até agora, tá mais do que na hora de você procurar ou um bom cardiologista, né? Eu sempre falo que um bom cardiologista tem que saber tratar tudo sobre diabetes, ou um bom endocrinologista, que também é um especialista que cuida do diabetes. Tá bom? Vamos para mais uma coisa que você tem que saber, que você tem que controlar para que você ganhe mais qualidade de vida e para que você ganhe mais anos de vida. Saiba se os seus valores de colesterol e triglicérides estão normais. A gente sabe que a dislipidemia, né? O que é dislipidemia? É quando você tem ou o LDL, que é o colesterol ruim elevado, ou quando você tem o triglicérides também elevado, ali acima de 150 miligramas por decilitro, ou quando você tem o HDL, que é o colesterol bom, né? Quando ele está abaixo, geralmente abaixo de 40. Até um tempo atrás era abaixo de 50 para mulher e abaixo de 40 para homem, mas agora padronizou, né? Todo mundo ali abaixo de 40 é considerado HDL baixo. Então, se você tem o HDL baixo, se você tem o LDL colesterol aumentado, se você tem o triglicérides aumentado, vá também no bom cardiologista para ele investigar, para ver se há necessidade ou não de tratamento medicamentoso. Com relação aos triglicérides, a gente consegue um excelente controle só com a mudança de vida. Então, aquele paciente muitas vezes que está com triglicérides lá de 450, de 500, ele começa a fazer exercício físico regular, ele faz uma ingesta aí pobre em carboidrato, né? Porque a gente sabe que o triglicérides é uma gordura que provém de carboidrato. Então é o excesso de arroz, pão, macarrão, batata, refrigerante, suco. Esse tipo de alimentação é que vai subir o triglicérides. Então, às vezes acompanhando com um bom nutricionista, melhorando a alimentação e melhorando a questão do exercício físico, o triglicérides cai muito. Então ele cai de 500, às vezes cai abaixo de 150, que é a meta. Com relação ao colesterol, ele também é baixa, mas ele abaixa menos, né? Então, uma mudança de estilo de vida acaba abaixando em média o LDL colesterol em torno de 20%. Já o triglicérides pode ter quedas absurdas, aí, acima de 70%. Mas não é porque o colesterol ele não vai abaixar tanto com a mudança de estilo de vida, você, né, vai deixar de fazer exercício, você vai deixar de fazer uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, que tudo isso vai te ajudar. Pessoal, depois eu vou fazer a parte 2, mas eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês acharam esse vídeo legal, interessante, se ajudou você, se ajudou o teu pai, tua mãe, teu filho, a sua família, quero que vocês compartilhem. E se vocês gostarem, deixarem aqui nos comentários, eu vou fazer a parte 2, que aí eu vou explicar outros passos que você tem que dar para ganhar mais qualidade de vida e ganhar mais anos de vida. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.